Olá, vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Botafogo no estádio Newton Santos. Rogério, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre a análise dessa partida. O Caleri falou com a gente ali agora e falou um pouco em frustração de voltar para casa de mãos vazias, de estrear no campeonato com a derrota. Uma partida que o São Paulo, em determinados momentos, teve o controle, talvez até em boa parte da partida o São Paulo teve o controle. No segundo tempo teve até as chances para fazer o resultado, depois acabou sofrendo gol. Talvez o início, uma falta de atenção naqueles 15 minutos iniciais tenha custado esse resultado de hoje? Boa noite. O começo, a bola parada, né? A gente, quando tem os três zagueiros, a gente se posta um pouco melhor com relação à bola parada defensiva. Quando joga com linha de 4 tem maior volume de jogo, mas sofre um pouco mais com bola defensiva, não é um time tão alto, né? Depende muito dos seus zagueiros para essa fase defensiva e do próprio Caleri. Acho que tivemos um pouquinho de desatenção no primeiro lance praticamente do jogo, ali, logo no começo, 3 minutos de jogo. E depois o time do minuto 10 em diante ele tomou conta do jogo e, na minha opinião, foi superior ao Botafogo, mas futebol que vale são os gols, né? Nós empatamos, tivemos boas oportunidades de virar o jogo, controlamos bem o jogo e no final, faltando 2, 3 minutos ali para o tempo regular para acabar, nós acabamos sofrendo um gol de cabeça. É uma pena mesmo, porque é um desgaste muito grande de todos, né? O time se doa muito, um time que luta bastante pela vitória. Eu acho que teve totais condições hoje de sair daqui, não com o empate, sim com a vitória no dia de hoje. E sofreu um gol numa última bola no jogo. Rogério, boa noite. Lívia Laranjeira, Globo Sport TV. Eu queria que você falasse um pouquinho da opção pelo Rafinha, sim, ali formando a linha de 3. E eu vi você conversando bastante com ele e com os outros zagueiros também, mas tentando trazer um pouco o jogo ali para o lado direito. Acho que o jogo ficou bastante concentrado pelo lado esquerdo, especialmente no primeiro tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, na verdade, nós jogamos numa linha de 4 com o Rafinha de lateral direito, né? A única coisa que o Rafinha não tem o mesmo vigor físico para apoiar que o Caio Paulista, que nem é um lateral de origem, na verdade. E o Rafinha tem muito mais construção do que o Caio Paulista. Então, o time foi feito para construir do lado direito, do lado de cá, junto com o Michel, com o Nestor caindo por esse lado, junto com o Luciano caindo por esse lado, e depois fazer a virada para o outro lado no dia de hoje, né? E nós insistimos no começo do jogo, onde você fala que nós tivemos oscilando bastante, desculpa, você fala, porque nós insistimos em começar. O Caio Paulista ele não é um jogador construtor, é um jogador de atacar o espaço, de atacar o fundo, então ela tinha que ser construída do meio para a direita para chegar lá no Caio Paulista do outro lado. E nós insistimos algumas vezes em começar a jogada pelo lado de lá. Essa era talvez o que você fala sobre a correção de trazer o jogo mais para o lado direito, né? Mas o Rafinha jogou em linha de 4, ele não vai ter a mesma volúpia do Caio Paulista, ao mesmo tempo o Caio Paulista é um jogador pela sua característica de atacar espaço, de jogar até muito mais como atacante do que como lateral defensivo. Já o Rafinha consegue fazer melhor esse balanço para dar um pouco de equilíbrio ao time. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão sobre o gramado. O estádio do Santos reabriu hoje com um gramado sintético. E você percebeu alguma coisa diferente? Jogadores falaram alguma coisa sobre a qualidade por causa da chuva? Não, eu não sou muito fã de gramado sintético, mas os jogadores elogiaram muito, falaram que gostaram bastante. Claro, é novo também, é uma coisa que saiu agora, mas todos elogiaram bastante. Eu prefiro um gramado sintético, é um campo com buracos e, né, que você não consiga trabalhar bem a bola. Acho que a chuva ajuda, muito pelo contrário. Na grama sintética, a chuva ajuda o jogo a fluir, a bola a correr mais rápido. Todos os jogadores gostaram. Eu não jogo mais, não posso dar uma opinião de dentro do campo, mas todos que eu falei acharam o gramado muito bom. Jair, esse início de brasileiro inaugura duas regras diferentes. Primeiro, já foram 2 treinadores expulsos, que estão tentando coibir mais. O Abel Ferreira foi expulso hoje, o Maurício Barbieri acaba de ser expulso lá no Mineirão. Queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, que estão tentando ser mais rigorosos, não sei se você concorda, se acha que é um exagero. E outra coisa, desculpe, a regra que proíbe ou veta os goleiros de se provocarem os atacantes, que vão bater o pênalti, que tornou muito mais rigoroso também esse contato do goleiro com o atacante, esses jogos mentais. O que você acha sobre isso também, por favor? Bom, eu não sei quem foi expulso assim na rodada, não acompanhei, nós estávamos trabalhando até agora. Eu não tive zero problema com a arbitragem, foi super bem tratado, o quarto árbitro que fica fora do campo.
Eu não sabia dessa rigorosidade existente, ao menos no jogo de hoje foi para trabalhar, foi tranquilo. E a outra do pênalti, que o goleiro não pode mais... Não pode, entre aspas, provocar, né? A regra agora é expressa. O que aconteceu lá na Copa do Mundo, do Diego Martínez, depois a FIFA mudou, a CBF adotou a mesma regra. Vamos analisar como vai ser assim que tiver, que ao menos ver uma penalidade de algum jogo, alguma coisa assim. Eu juro que eu não só acompanhei o nosso jogo mesmo hoje aqui, ainda não consegui ver nada do que aconteceu mais a fundo, assim, não consegui ver nada dos demais jogos da rodada, para essas coisas. Rogério, boa noite, fez o Cunha da Rádio Brasil. Hoje você começa com o Luciano entre os titulares, né, e acaba sendo obrigado a trocar, ele volta com gelo na coxa, volta mancando bastante, você opta pelo David no lugar, que também acaba tendo que sair durante o jogo. Sim. Eu queria saber qual a situação dos dois jogadores, se você teme perder eles por muito tempo para o restante do campeonato. A situação é mais delicada, porque nós temos o Caleri que fez 180 minutos, voltando de um mês parado, e também está no limite. O Luciano tomou uma paulistinha, eu acho que foi na coxa, e não tinha condições, já era para ter tirado ele no finalzinho. No primeiro tempo eu tentei levar o jogo até o intervalo para poder acertar melhor, né, o time, para fazer a substituição. E o David tem uma pancada no joelho que preocupa também. Então nós temos o Ellison também que está tentando também em São Paulo ficar bem para o jogo, ficar pronto para terça-feira. Mas corremos o risco de não ter nenhum dos 4 atacantes que nós temos. Temos o Juan também da base, né? Mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para esse jogo de terça. E o David talvez tem que analisar melhor, fazer um exame de imagem, né? Os outros acho que é mais uma coisa que não mais do que um jogo podem ficar fora. O David é o único que corre, acho que um risco maior do que mais do que um jogo. E aí, logicamente, que fica um pouco mais difícil de montar um ataque, principalmente porque você joga em casa, precisa vencer seus jogos, né, e tudo. Mas são coisas que acontecem, pancadas, né? Ali uma bola dividida do David, acho que foi o joelho, pegou o joelho com o joelho. O Luciano também foi uma pancada na altura alta na coxa. É um jogo de esforço muito grande de todos, né? Por isso que a gente lamenta muito não conseguir levar a vitória daqui, porque quando você se dedica, se esforça tanto assim e corre o risco de lesões e tudo, você gostaria ao menos de sair com os 3 pontos. E nós fizemos por onde sair com esses 3 pontos, mas não fomos eficazes aí nas finalizações. Rogério, no futebol a gente costuma ouvir que é bom ter um jogo atrás do outro, no sentido de poder apagar talvez um resultado ruim, logo em seguida, se você concorda com isso, nesse curto período até o jogo de terça-feira. E também um pouquinho sobre a importância de voltar a vencer no Morumbi, já projetando essa partida pela Sul-Americana. É bom ter um jogo atrás do outro se você está com um time redondo e você tem os jogadores para usar no prazo curto, principalmente na derrota. Logicamente você quer a oportunidade o mais rápido possível de vencer. Não é muito bom quando você precisa de tempo para recuperar alguns jogadores que seriam importantes para que você pudesse vencer o próximo jogo, né? Defensivamente eu acho que nós temos jogadores até para fazer trocas eventualmente. Na parte ofensiva é o que mais preocupa. Você fez mais alguma pergunta? É importante voltar a vencer na terça-feira. A gente sempre luta pela vitória. Nós ganhamos na estreia da Sul-Americana, não jogamos bem na Copa do Brasil no meio de semana. E hoje eu acho que nós fizemos um jogo, eu não vou avaliar o nosso, mas vou avaliar com relação ao adversário, superior ao adversário. E uma pena que nós não conseguimos o resultado. E a vitória, logicamente, né? Não interessa se você joga bem, se você cria oportunidades, se você tem controle de jogo. As pessoas elas se interessam muito pelo resultado final, que é o que, no fim das contas, é o que vale, né? O Botafogo tem 3 pontos hoje na tabela, nós temos 0. A análise é feita sempre de trás para frente. Talvez se nós fizéssemos um daqueles gols, ou 2 daqueles gols cara a cara, talvez nós teríamos uma análise um pouco diferente. Eu compreendo a análise feita em cima do resultado. Boa noite, Rogério. Na partida passada contra o Ituano, a gente viu um time que abusou muito dos cruzamentos, que acabou Sim. saindo sem eficiência, né? E hoje Verdade. o time tentou trabalhar mais pelo meio campo e o gol justamente saiu de uma triangulação com o Luciano Caleri. Como você acha que como você pode avaliar essa dupla hoje na partida? É que você, quando joga em linha de 3, você tem que ter alas, né? Com bastante capacidade técnica e vigor físico para que eles possam ajudar a construir a frente. Quando você, em tese, tem nossos alas, os 2 melhores jogadores que exercem a função são 2 jogadores que estão no departamento médico, que é o Wellington e Igor Vinícius, que criam essa combinação boa, né? Então a gente resolveu abrir mão
e jogar com uma linha de 4 para justamente ter o Rafinha por trás, abrir, ter mais um jogador no meio campo, consequentemente ter mais a construção de jogo, chegar. Você vê que nós chegamos com muitas oportunidades, quase todas elas com a bola no chão, tocando e chegando à frente. Quando você joga com 3 jogadores, você já empurra muitos alas, é natural que você cruze bastante bola. E só que nós abusamos no último jogo e, além de tudo, erramos quase tudo. Hoje não. Hoje nós fizemos, na minha concepção, um jogo justo, um jogo correto, que era merecedor de um melhor resultado. No último jogo nós jogamos mal. Acho que nós nem poderíamos ter perdido, porque o adversário criou tão pouco que nós não poderíamos ter perdido. Mas hoje, na minha opinião, era um jogo, pelo que nós demonstramos, era um jogo bem possível de vitória. Encerramos então o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.